Convidamos a senhora Maria de Fátima Rosolém, do CPQD, para sua apresentação no painel O Presente e o Futuro do Armazenamento de Energia no Brasil. Boa tarde, mais uma vez é um grande prazer estar aqui nesse importante fórum organizado para a FRG, e agradeço o convite, né, de estar aqui participando com vocês. Eu sou Maria de Fátima Rosolém, sou pesquisadora da área de sistemas de energia do CPQD, e venho aqui hoje compartilhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre baterias. Eu estou no CPQD há 30 anos e comecei a trabalhar nessa parte de baterias desde a graduação. Então, agora vamos começar um pouco a apresentação. Nós vamos conversar um pouco agora aqui sobre tecnologias em baterias avançadas. Bom, a gente tem passado um cenário mundial com muitas alterações. A questão do meio ambiente, a questão de você usar, de ser aplicado energias renováveis, vem trazendo uma oportunidade para a questão das baterias. Então, a gente tem a introdução dos veículos elétricos, a introdução das energias fotovoltaicas, as energias eólicas, e todas essas tecnologias estão demandando o uso de algum tipo de acumulador de energia, e aqui se destaca a bateria, né? Que ela é um acumulador de energia eletroquímico, que armazena energia na forma de compostos químicos, e ela só disponibiliza a energia quando é solicitada. Muito bem, e quais são as baterias hoje que a gente tem disponíveis, né? A gente tem disponíveis no mercado, desde a bateria chumbo-ácido, que é representada nesse gráfico aqui. Esse gráfico classifica as baterias em termos de densidade de energia, que está relacionado com a sua autonomia, no eixo X, e no eixo Y ele fala da densidade de potência, que é a questão de disponibilizar uma energia, uma corrente muito elevada para um curto espaço de tempo. Então, dentro das tecnologias, a gente tem a bateria chumbo-ácido, que é uma tecnologia mais antiga, bateria níquel-cádmio, bateria de níquel hidreto metálico, a bateria à base de sódio, né, de altas temperaturas, e tem também as baterias de lítio-íon, que é uma tecnologia mais recente que vem se destacando. Nós vamos falar aqui um pouquinho de algumas tecnologias, infelizmente não dá para abordar todas as tecnologias. Bom, e a bateria chumbo-ácida? O que é a bateria chumbo-ácida, né? A bateria chumbo-ácida, como bem o nome falava, ela tem esse nome porque a sua composição é a base de compostos à base de chumbo. A placa negativa da bateria é chumbo, né? E a placa positiva, o composto principal, é peróxido de chumbo. Essa é uma tecnologia muito antiga, que foi descoberta em 1849. Hoje ela domina a aplicação industrial de grande porte, 90% do mercado, né? Só que o chumbo ele tem uma densidade de energia hoje que para algumas aplicações não é muito viável. Ele tem uma densidade de energia entre 10 watts-hora por quilo a 40 watts-hora por quilo, que é uma densidade de energia, por exemplo, para um veículo elétrico puro, que ele é muito pesado. Então, se tem trabalhado nessa tecnologia, né, para você administrar, para você conseguir algumas características que ela seja competitiva com outras baterias, como a bateria de lítio, né? Então, o que se tem feito, né? Então, para a questão de diminuir peso, também aumentar a velocidade de recarga, você poder recarregar a bateria mais rápida, ela aceitar uma corrente mais elevada, a placa negativa dela tem sido introduzida, né? Aditivos à base de carbono. Outra coisa que tem se feito também é a bateria bipolar, que você reduz o espaço, né? Então, a bateria bipolar, você tem a placa positiva e negativa numa mesma estrutura. E só comentando, o eletrólito é uma solução aquosa de ácido sulfúrico aqui imobilizado, né? Então, a bateria chumbo-ácido, apesar de ser bem antiga, é uma tecnologia robusta, né?
E ela vem sofrendo algumas inovações, como eu acabei de comentar, a questão da bateria bipolar, aditivos à base de carbono na placa negativa, para ela ser competitiva com outras tecnologias, e o que isso vem trazendo para a bateria? Maior aceitação de maior corrente de recarga, redução do tempo de recarga da bateria, e também ela tentar se tornar um pouco mais leve, né? Que é uma questão um pouco mais difícil, mas tem esse ocupar menos volume, vamos pensar assim. E quais são as vantagens e desvantagens, né? A bateria chumbo ácido avançada em relação à bateria chumbo ácido tradicionais, o ácido totalmente líquido, ela tem menor emissão de gases, ela suporta maiores picos de corrente de recarga, ela é menor demanda de manutenção e é uma tecnologia madura. Quais são as desvantagens? É mais sensível às condições operacionais, como temperatura elevada, risco de avanço térmico e contém metal pesado. Vale destacar que a bateria chumbo ácido, como ela é muito antiga, ela tem o seu processo de reciclagem bem dominado. Então, hoje, praticamente, se recicla 98% de tudo que tem na bateria. Bom, uma tecnologia que se destaca é o lítio. E por que lítio, né? Por que o lítio? Porque o lítio é um metal pequeno, pequeno, leve, com alto potencial eletroquímico. Então, qual a sua característica? Ele consegue armazenar grande quantidade de energia num volume muito pequeno. Então, é uma bateria que vem se destacando e vem chamando muita atenção, porque alguns dispositivos têm necessidade dessas características da bateria. Qual uma das características? É a questão do veículo elétrico. Então, o veículo elétrico, você precisa ter um veículo que tenha alta autonomia, consegue recarregar muito mais rápido. Então, o lítio vem se enquadrar ele se encaixa nessa bateria, atendendo essas características, devido ao tipo de reações que ocorrem, que eu não vou entrar aqui, não é o caso, mas o lítio, a gente vê hoje, popular no celular da gente, ele consegue se recarregar mais rapidamente. Isso quer dizer que ele aceita ele tem condições de aceitar uma corrente de recarga mais elevada. E a densidade de energia da bateria hoje é de 100 watts-hora por quilo, pode chegar até 250 watts-hora por quilo, e se está buscando aumentar isso. A tensão da bateria é cerca de tensão de circuito aberto, tensão nominal de 3,6 volts, e qualquer placa negativa a base, um dos materiais é o grafite, e a placa positiva das baterias de lítio-íon são várias baterias. Então, quando a gente fala de bateria de lítio, a gente vê que tem várias baterias hoje disponíveis no mercado. Uma delas é a base de cobalto, tem a base de manganês, a base de ferro fosfato, e também misturas de materiais como níquel, manganês, cobalto, níquel, cobalto, alumínio. Então, as pesquisas, né, estão se direcionando para você buscar materiais que atendam de maneira mais adequada a solução, né? E o eletrólito da bateria de lítio, ele tem uma diferença da bateria chumbo ácido, de níquel-cádmio, níquel hidreto metálico. O lítio, como é um metal pequeno, e ele é da família mesmo do sódio, ele em contato com o oxigênio do ar ou umidade, ele sofre combustão espontânea e pega fogo. Então, o seu eletrólito não pode ser um eletrólito à base de água. O eletrólito da bateria de lítio é um sal de lítio com solventes orgânicos. E essa característica do eletrólito, ele consegue, né, o lítio, a bateria usa esse eletrólito, só que esse eletrólito ele é estável numa pequena faixa de tensão e temperatura. E, poxa, se ele sair dessa faixa, pode ocorrer várias reações e a bateria até pegar fogo e explodir. Poxa, como a gente vai solucionar esse problema, né? O que foi feito e o que está sendo feito. Então, para você ter segurança, toda a bateria de lítio, qualquer bateria, inclusive a de celular da gente, ela tem um sistema de controle de gestão, que é conhecido como BMS, Battery Management System. Então, toda a bateria de lítio, ela vai ter um sistema que vai controlar a bateria para ela ficar nos limites de tensão e temperatura que seja seguro para a sua operação. Certo? Então, aí que eu estou falando, quais são os limites operacionais. Então, a bateria de lítio, a gente pode ver
nessa parte verdinha aqui do gráfico, né, ela é segura nessa pequena faixa de tensão e nessa pequena faixa de temperatura. Se ela sofrer sobretensões, tem várias reações que ocorrem que pode levar a bateria a explodir. Subtensões, tensões mais baixas, também ocorre degradação, que a bateria pode explodir, e temperaturas elevadas também. Então, é um desafio. Como que se o desafio à base de materiais está ocorrendo, mas é mais lento? Então, para viabilizar essa tecnologia, para chegar ela no mercado, que ela foi introduzida com a questão dos equipamentos portáteis, telefone celular, a base em torno de 1990, né? Então, foi o que se criou, esse controle eletrônico. Uma vez que a pesquisa de materiais é muito mais longa, mas então junta a química com a eletrônica, você junta duas ciências para viabilizar um produto, né? E o que o BMS tem? Quais são as características do BMS? Ele tem que ser muito confiável. É imprescindível essa confiabilidade para a questão de segurança e vida útil da bateria. Quais são as funções que esse BMS irá exercer? Ele vai ter funções de controle, como sobretensão, subtensão, sobretemperatura, sobrecorrente, temperatura, curto-circuito externo. E, além disso, esse BMS, né, conforme a bateria, ele vai ter algoritmos para fazer estimativa, como o estado de carga, quanto que uma bateria está carregada ou não, o estado de quanto que vai ser a sua autonomia, né? Isso está relacionado à autonomia, como é o estado de saúde da bateria, como que ela está envelhecida ou não, e um balanceamento de energia entre as células, porque quando eu uso várias células de lítio ligadas em série paralelo, eu tenho um problema de desbalanceamento de energia. E se eu não agir nisso, eu vou ter menor vida útil da bateria e posso chegar até a degradações que vai encurtar a sua vida útil e também que pode afetar até a parte de segurança da bateria. E aqui um resumo comparativo. Então, hoje no mercado, como eu falei para vocês, tem várias tecnologias de bateria de lítio disponíveis. Então, quando eu falo de lítio, é um mundo, né? Não é? A gente fala lítio genericamente, mas tem várias tecnologias. A primeira a ser lançada no mercado, em 1991, que foi a primeira comercial, foi pela Sony, é uma bateria à base de cobaltato de lítio. Então, você vê que cada material de lítio, ele tem algumas características. Por exemplo, a cobaltato de lítio, ele tem elevada densidade de energia, mas a questão da segurança não é tão grande. Ele tem o custo, é médio, e a vida útil também não é muito boa. Então, vamos supor, você tem lítio óxido de manganês, que ele tem uma densidade de energia menor, que é de cobalto, mas ele tem mais safety, mais segurança e tem maior densidade de potência. Outra tecnologia que tem, por exemplo, é você juntar, como eu falei, materiais. NMC, que é níquel, manganês, cobalto. Ele tem uma densidade de energia mais elevada, ele tem mais segurança do que a cobalto, tem potência, tem uma vida útil razoável e tem um desempenho. Por exemplo, a NMC é uma das tecnologias de células, né, que está sendo mais utilizada nos veículos elétricos, principalmente veículos leves, né? Você tem outra, por exemplo, níquel, cobalto, alumínio, que também tem densidade de energia elevada, mas você tem uma questão de segurança é pior do que a NMC. E outra tecnologia também bem utilizada em termos de armazenamento de energia é a LFP, ferro fosfato de lítio. Ela não tem uma densidade de energia muito elevada, mas ela tem potência e tem a segurança, ela é mais segura em termos dos compostos dela, uma vida útil boa do que as outras tecnologias. E tem a bateria de titanato, óxido de titanato de lítio, né, que aí o titanato usa na placa negativa e não na positiva, todos os outros, esses materiais são materiais do cátodo, o titanato é o material do anodo, que ele tem uma excelente segurança, tem uma excelente vida útil, desempenho também, mas ele não tem muita densidade de energia e potência, ele tem uma densidade de potência elevada. Então, você não tem uma bateria hoje que atingiu o máximo de todas essas tecnologias, de todas essas características. Então, eu não falo tem uma bateria que tem um pó de piripim, que é a mágica, que vai servir tudo. Então, é muito importante num projeto, numa aplicação, selecionar a tecnologia da célula que mais atende os requisitos de operação e manutenção. Esse é o grande segredo. Você pegar aí, não é só a tecnologia da célula, você tem todo o projeto em si, mas já selecionando a célula mais adequada para aquela aplicação é um prazo muito grande dado, né?
E aqui, o que constitui uma bateria de lítio? Né? Então, a gente sai da bateria das outras tecnologias, por exemplo, bateria chumbo-ácida, que é só a célula, né, o elemento, e a bateria agora de lítio, ela tem vários componentes. Então, ela tem a célula, como eu falei para vocês, né? A célula, elas podem ser de vários formatos. Aqui é uma célula prismática, mas ela pode ser cilíndrica, pouch ou prismáticas. Depois, a gente vai ter o controle, o BMS, de Battery Management System, o sistema de gestão e controle, que é essa a placa eletrônica aqui, né, que tem rádio, tem firmware. Além disso, você vai ter o empacotamento mecânico, né, da bateria, e aqui a gente já tem o módulo da bateria. Então, o módulo é todo o empacotamento mecânico, as células, o BMS, e depois você vai poder ter esses módulos ligados em série paralelo, que isso dá a bateria de lítio. Uma coisa muito importante na bateria também, do empacotamento, é a questão da gestão térmica, prover mecanismo da questão da gestão térmica, que isso é uma questão muito importante também. Temperatura aqui também afeta a vida útil, também vai afetar a questão da segurança, e isso tem que ter um cuidado muito grande. Como a bateria chumbo-ácida, aqui a bateria de lítio também é afetada a questão da temperatura. Bom, quais são as vantagens e desvantagens? Ela tem uma densidade de energia elevada, ela possui um sistema de eletrônico de controle e monitoração, suporta elevados picos de corrente, excelente desempenho em aplicações cíclicas, baixo tempo de recarga, uma característica muito boa, de 1 a 3 horas, e elevada eficiência de carga. Desvantagem, é imprescindível ter um BMS confiável com desempenho adequado. Pequenos desvios da tensão pode reduzir a questão da vida útil, então você tem que ter um controle muito bom da bateria, e ela tem um problema de avalanche térmica, e por isso que tem que ter todo esse controle, né? E aí, gente, é o que eu estava falando, à medida que você tem a bateria já no mercado, mas você tem pesquisas buscando. O que se busca nas pesquisas hoje, né? Se busca aumentar a autonomia da bateria, se busca a autonomia, diminuir o custo, aumentar a segurança. Então, isso não é uma questão fácil. E a questão da autonomia, você tem que mexer nos materiais da placa positiva, anodo e catodo. Então, você tem vários materiais que já estão sendo... Você diminuir a questão do cobalto, reduz o custo, e aumentar níquel e manganês. Anodos à base de grafite e silício. E a gente tem aqui também a questão de entrando aqui, né, os eletrólitos sólidos, né, é uma questão que vem melhorar entre hoje o eletrólito líquido, o eletrólito sólido vem a melhorar a questão da segurança da bateria, cobertura de superfícies, dano composto, tudo isso para melhorar o desempenho. E uma das tecnologias que ainda está em pesquisa, mas se promete chegar daqui a uns 10 anos, é usar, em vez do lítio, na forma de lítio puro, lítio metálico. Hoje usa lítio na forma de compostos, né? Então, usar o lítio metálico, por exemplo, a bateria de lítio enxofre, que usa o lítio metálico, e o eletrólito sólido vem ajudar a disponibilizar o uso do lítio metálico. E outros catodos, né, à base de fluoretos, nitretos, tem sido pesquisado também. Uma outra bateria que tem vários protótipos desenvolvidos nos Estados Unidos em demonstração e na Europa, Ásia também, a bateria à base de fluxo. Então, entre os dois materiais onde guarda energia não são sólidos, são fluxos, por exemplo, aqui a bateria é compostos à base de vanádio. Essa bateria tem uma tensão de 1,4, uma densidade de energia menor do que as outras, 10 Wh por quilo a 20 Wh por quilo, e o eletrólito é uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Só que aqui, a autonomia da bateria vai depender da quantidade de materiais de líquido que você tem, tanto no anodo como no catodo. Então, no caso que você não tem problema de espaços, você pode armazenar tanques, né? Essas baterias ficam em tanques, e pode ter uma autonomia de dias aí, né? 1 semana, 15 dias, dependendo da quantidade de material que você tem. Quais são as vantagens? Elevada autonomia, possui também, vai precisar de um BMS, e tem menor impacto ambiental, não possui metal pesado. Desvantagens, ocupa maior espaço, manutenção mais complexa, que envolve
bombas, porque você vai ter líquidos, né, sendo bombeado. É uma tecnologia que está em desenvolvimento, e no caso o vanádio aqui é um metal raro. Queria só ressaltar que não é só vanádio, baterias de fluxo tem vários materiais sendo utilizados, o vanádio é um deles, né? E aqui os exemplos de baterias de fluxo que estão em demonstração. Por exemplo, essa é uma bateria aqui de fluxo de vanádio, foi desenvolvida pelo Fraunhofer, né, na Alemanha, e aqui uma bateria da Sumitomo de fluxo também instalada em Taiwan. Aqui alguns exemplos do BESS, né, dos sistemas de baterias de grande porte. Então, a gente pode ver, a gente já tem aqui isso no Brasil também, essas baterias sendo instaladas com sistemas fotovoltaicos, sistema eólico. Às vezes você vai usar só a bateria sem conectar da rede para ajudar, né, a regulação de frequência, e não necessariamente você vai ter outro sistema de uso. Mas isso está sendo amplamente utilizado. Aqui no Brasil nós estamos começando, tem vários PIDs sendo estudados sobre isso, mas no mundo também está sendo utilizado. E quais são as tendências futuras? Gente, tendência futura é o que eu falei, diminuir e aumentar a autonomia. Então, você tem as baterias aí, que um dos materiais do cátodo, o material seria o ar, o oxigênio do ar, então você não vai armazenar ar. Então, essas baterias têm elevada densidade de energia, e aí você tem baterias de zinco-ar, manganês-ar, alumínio-ar, lítio-ar, a própria célula combustível, né? Só que essas baterias à base de ar estão em pesquisa laboratorial, não chegou ainda a ser, tem alguns protótipos iniciais, por exemplo, a bateria de zinco-ar, mas ela não é um produto comercial. Uma bateria para desenvolver leva cerca de 10 anos, né, de você sair do material básico e chegar a um produto comercial. Outras baterias em desenvolvimento, baseado no conceito da bateria de lítio-íon, são as baterias à base de sódio-íon, alumínio-íon e estanho-íon. A sódio-íon já está chegando em protótipos mais industriais. Esse ano já ouvi falar que já tem sido testado protótipos maiores a baterias de sódio-íon. E quais são as conclusões, né? Grandes investimentos estão sendo feitos a nível mundial em pesquisa e desenvolvimento, em tecnologias de bateria. E isso vem drenando pelo mercado, gente. Tudo, se tem uma tecnologia está sendo solicitada porque o mercado está pedindo, né? Tanto em armazenamento de energia como veículo elétrico. O grande desenvolvimento, principalmente das baterias de lítio, tem sido drenada para o veículo elétrico. Mas outras aplicações, como armazenamento de energia, energy store, também vão ganhar com esse desenvolvimento. Os preços das baterias estão sendo reduzidos, porque você vai tendo demanda, vai tendo escala, e não é um caminho sem volta. Então, eu agradeço aqui, minha apresentação fica aqui, muito obrigada. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Agradecemos à senhora Maria de Fátima Rosolém, do CPQD, por sua apresentação.